editorial aí do Estadão, Lacombe, eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava me recordando do ano de 2019. Eu não sei se vocês lembram de um sujeito chamado José Fux. José Fux. É Fux, F-U-C-S. Salvo engano, de repente você der um Google aí só para me ajudar, salvo engano, ele era jornalista do Estadão. Era Estadão ou Folha? Tem como ver aí para mim, Max, no Google? Era Estadão ou Folha? Bom, mas esse sujeito... É Estadão. Estadão, né? Estadão. Esse sujeito, na época, ele fez uma listinha de nomes. Se vocês derem aí um Google, forem lá no X, vocês vão ver que em 2019 isso foi, assim, super compartilhado no Twitter. Ele fez uma listinha de nomes proscritos. Ou seja, de pessoas que, na visão dele, deveriam ser perseguidas. Então tinha lá o nome dos influenciadores da direita, de deputados da direita, tudo isso com a chancela, portanto, do Estadão. Então, assim, você pode dizer, mas Ludmila, agora o Estadão caiu na real, se deu conta. Graças a Deus. Queremos que eles realmente caiam na real, se deem conta do que aconteceu e antes tarde do que nunca. Eu prefiro que eles entrem no barco agora, ainda que tardiamente, do que continuem fazendo o que estavam fazendo. Eu só estou querendo lembrar ao espectador que o Estadão fez parte disso. O Estadão contribuiu ativamente para a perseguição e para a censura. E agora, 6 anos depois, lembrando que a censura começou em 2019 e a gente está em 2025. Então, 6 anos depois, o Estadão resolve rever os seus conceitos. Então, ótimo, aceitamos a ajudinha do Estadão, porém, jamais esqueceremos. O Estadão já vem dando, já há mais de um ano. De vez em quando lança um editorialzinho, dando umazinha no STF, assim, muito, muito leve, pisando em ovos. Aí, a partir de meados do ano passado, esses editoriais começaram a ficar mais claramente opostos, né, se opondo ao STF, se opondo à censura. Acho que em algum momento do ano passado eles realmente caíram na real de que estava havendo, sim, uma ditadura. Mas a gente não pode esquecer da história. O Estadão, sim, fez parte do problema e essa censura contra a qual eles estão se empenhando hoje para bater nos editoriais, essa censura eles ajudaram como colaboracionistas do regime. Já levei uma pancada aqui do Edivaldo. Deixa eu pegar aqui a mensagem dele. Tá dizendo que eu estou me iludindo aqui com esse editorial do Estadão. Peraí, que sem óculos eu não consigo ler nada, gente. Peraí. O Edivaldo é parceiro aqui antigo, já li algumas mensagens dele. Edivaldo Soares, Lacombe, para com esta mania de querer achar que Folha, Globo e UOL, Estadão, eles falam isso agora, e daqui a uma hora eles mudam de ideia, logo você, Lacombe, esquece isso. Rapaz, sim, eu falo sempre sobre isso aqui, porque como é que fala? Uma na ferradura, uma no cravo, outra na ferradura. Um dia tá aqui, outro dia tá ali. Mas eu juro pra você, cara, não vi nenhum texto desse nível. Porque poderia ser um editorial apenas dizendo, Lula quer censurar, Lula não tem que censurar, ou podia ter sido só um editorial dizendo, o Lula não pode achar que o STF é que vai censurar, mas defendendo a censura por meio do legislativo. Não, mas foi o pacote completo, por isso que eu fiquei impressionado. Porque dá a real sobre o Lula, né, e diz que não tem por que censurar, porque já existem leis suficientes para isso, Lei Geral de Proteção de Dados, os crimes que eu citei já, né, de injúria, calúnia e difamação, crimes cibernéticos, Marco Civil da internet, já tem. Não é a terra sem lei. E foi tudo. Por isso que eu talvez tenha me animado além da conta. Eu me animei além da conta a fazer o quê? Faz parte. De vez em quando a gente dá uma animada, né? Se levar uma pancada mais à frente, fazer o quê? Mas assim, é um editorial que realmente englobou tudo que a gente diz, tudo que a gente diz baseado em fatos, né? Baseado no mundo real. Então eu vou ler aqui, o subtítulo do editorial, já que comecei por essa pauta. O subtítulo é: Presidente quer que a STF regule as redes para nos moralizar. Tamanha ignorância ou malícia impõe ao Congresso prudência no exercício de suas competências e intransigência na sua defesa. É uma mudança de comportamento, desculpa, eu continuo achando que é uma mudança de comportamento. Pode ser que amanhã saia um outro editorial escrito por outro editorialista e com um tom diferente. Eu espero que não, mas
É possível? É. Porque o editorial destaca o seguinte, aquela fala do Lula, né, recente, a 2 rádios baianas, lá que sem que os repórteres o confrontassem, apontassem suas mentiras, suas contradições, em momento algum, né, aquela imprensa que realmente desistiu de ser imprensa, e isso fica mais comprovado quando faltam perguntas, né, que é o básico para qualquer repórter, qualquer jornalista, fazer pergunta. É desconfiar, é ser curioso. Nada. O Lula pode cuspir o que ele quiser e ninguém pergunta nada. Então o texto vai assim, né? Ele cita essa declaração do Lula, que é a seguinte: nós precisamos regular essa chamada imprensa digital. Ele se referia, na verdade, às plataformas digitais, né? Então, citando essa declaração, o editorial do Estadão de hoje diz que o petista não consegue disfarçar o sonho autoritário de uma imprensa servil e adulatória. E aí, como disse, né, melhor, talvez algo inédito, eu acho que é inédito entre aqueles que já foram os principais jornais do país, o texto deixa claro que o mundo digital não é terra sem leis, como eu falei, cita tudo aquilo que eu já disse aqui de leis que existem para regular, né, para controlar ali o que é publicado. Se você cometer algum crime ali, você já tem os caminhos, já existem os caminhos para que você pague por isso, ou responda pelo menos por isso. Não precisa de outra lei, não precisa de censura, não precisa de nada disso não, até porque a Constituição proíbe a censura. E aí o texto diz: ninguém se dirá surpreso com as taras autoritárias de Lula, mas é alarmante um presidente da República intimidar o legislativo e incentivar o judiciário a violentar a Constituição. E o Lula diz: o Congresso vai ter de colocar isso para regular. Aí ele diz também, o Lula, está tudo isso no editorial, que eles estão trazendo falas do próprio Lula. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter de regular, porque é preciso moralizar, é o verbo que ele usa. Então, o que o Congresso tem ou não tem de fazer, como diz o editorial, é uma decisão do Congresso. Aí o texto vai: a Suprema Corte não tem legitimidade para regular nada, muito menos para moralizar quem quer que seja. Se o fizer, violará duplamente a Constituição, na forma do procedimento e no conteúdo da decisão. Das duas, uma: ou Lula não tem a menor ideia do que são as redes digitais, das garantias constitucionais à liberdade de expressão e de como funciona a divisão de poderes no Estado democrático, ou sabe muito bem tudo isso e joga areia nos olhos da população, enquanto seus consorciados no judiciário fazem o trabalho sujo de tecer a mordaça. Ambas as hipóteses são aterradoras e mostram a urgência de um Congresso alerta a um tempo cauteloso e assertivo. Ante tamanha manifestação de ignorância ou malícia do presidente da República, os parlamentares precisam redobrar a prudência na regulação das redes e, ao mesmo tempo, deixar claras suas competências conferidas pelo povo. Então vou fazer a primeira crítica ao editorial, Max. Não é ignorância.